Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição 252 do Jurisprudência em Teses do STJ. E o tema de hoje é especial, olha só, 20 anos da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação Judicial. E antes de começar aquele convite de sempre, nos segue, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E avalia também com 5 estrelinhas, especialmente lá no Spotify. Eu te agradeço demais. Deixa aquele like, compartilha com aquele amigo. E nos segue também no Instagram, @legislação_integrada. Lá todo dia tem novidade. E estamos oficialmente de volta em 2025, né, gente? E começamos com essa edição do Jurisprudência em Teses do STJ, edição 252. Ela é a segunda do ano, mas a primeira nem conta porque veio ali ainda no meio de janeiro, não era nem época de ter informativo ainda, mas alguém ficou agoniado lá pelo STJ e mandou aquela edição fora do calendário nem nada. Mas agora estamos de volta com tudo. E por isso já vamos sem mais delongas para a primeira tese de hoje. Tese 1. A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra a massa falida, quando em litisconsórcio passivo com a pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento competente para julgar ações contra a fazenda pública de acordo com as respectivas normas de organização judiciária. Essa também é uma tese qualificada, tá? É o tema repetitivo 976 do STJ, beleza, gente? E aí vamos lá. Onde é que nós encontramos a justificativa legal desse julgado? Está lá no artigo 6º, parágrafo 1º. Mas antes de ler o parágrafo, vamos ver aqui o artigo 6º, inciso 2. Ele diz: a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica, inciso 2, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. E aí segue o dispositivo. Beleza, então foi decretada a falência ou recuperação judicial. O que acontece? Você suspende todas as execuções que estão correndo contra o devedor. Para que faz isso, professor? Que loucura é essa, gente? O objetivo é trazer uma isonomia no tratamento de todos os credores, né? Então você suspende as execuções, os atos expropriatórios vão ser tomados pelo juiz universal da falência, e isso daí vai seguir, não é, aquela ordem de preferência que está prevista ali na Lei 11.101, beleza? Beleza. Aí vem agora o tal do parágrafo 1º. O que ele diz? Ele diz assim: terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar a quantia ilíquida. Por quê? Primeiro, que é uma quantia ilíquida? É aquela quantia que ainda não está perfeitamente quantificada. Então, eu propus uma ação contra a empresa X, eu ganhei, mas ainda precisa liquidar essa sentença. Então, ainda preciso, às vezes, por exemplo, de uma prova pericial para demonstrar qual foi a extensão do dano, enfim, ainda não sabe o valor específico. E aí faz sentido, né, que essa ação tenha prosseguimento, porque como é que eu vou habilitar na falência ou na recuperação judicial um valor que ainda não está perfeitamente quantificado, então uma dívida que ainda não é líquida. Então, né, naturalmente, essa execução ela não vai ser suspensa, ela continua correndo, beleza? E aí, gente, essa tese traz simplesmente que, tratando-se de poder público, nada muda também, não é? Então, essa ação ela continua correndo e continua correndo perante o juízo de origem, beleza? Então, tese 1, a competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra a massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento competente para julgar ações contra a fazenda pública de acordo com as respectivas normas de organização judiciária. Seguindo em frente, gente, tese 2, o juízo da recuperação judicial não é competente para a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
Gente, aqui é uma súmula 480 do STJ. E, gente, tem lógica, não tem? Tem muita lógica, né? Então, vamos aqui já para o que diz a súmula, que também é a tese. O juízo da recuperação judicial ele não é competente para decidir constituição de bens que não está abrangido pelo plano de recuperação da empresa. E por que esses créditos, eles eventualmente não estão abrangidos pelo plano de recuperação? Gente, artigo 49 diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, basicamente, nós temos o crédito, mesmo que ainda não vencido. Então, por exemplo, há uma dívida que já existe hoje, mas ela só vence daqui a um ano. E a recuperação judicial começa amanhã. Essa dívida ela estará abrangida. Agora, se a dívida tem origem somente após o pedido de recuperação judicial, já se trata, de um crédito que será extraconcursal. Então, ele não será abrangido pelo plano de recuperação judicial. E aí, basicamente, nós temos que se de fato será um crédito que será pago fora do plano de recuperação judicial, não faz sentido que o juízo que vai julgar a recuperação judicial vá decidir sobre a constrição de bens não relacionados a essa recuperação, beleza? Então, tese 2, o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação judicial. Tese 3, que também é uma súmula, tá? É o mesmo teor da súmula 361 do STJ. A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. Então, bora lá, gente? Nós temos lá no artigo 94 da Lei de Falências as situações em que essa falência poderá ser decretada. E aí nós vamos conversar especificamente sobre a situação do inciso 1. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos judiciais protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. E aí nós temos no parágrafo 3º que nessa hipótese o pedido de falência deve ser instruído com o quê? Com os títulos executivos e também com os instrumentos de protesto para fim falimentar. Então veja só que aqui nós temos uma modalidade especial de protesto. E é um protesto que ele já vai dizendo, meio que dando o primeiro aviso. Olha, estou protestando aqui, mas não estou brincando não. Se não me pagar, eu vou pedir sua falência. Então pague o que você me deve, caloteiro. É basicamente isso, Então, é uma forma de protesto, qualificada, digamos assim. É um tipo especial de protesto, beleza? E aí, qual é o foco aqui dessa súmula? É dizer que a notificação desse protesto tem que ser identificada pela pessoa que recebeu. E aí é uma questão até de segurança jurídica, gente? Imagina uma notificação tão importante referente a um protesto para fim falimentar e não haver sequer a identificação da pessoa que recebeu para saber se de fato essa pessoa tem vínculo com a empresa. Enfim, ninguém vai chegar com um negócio desse e passar por debaixo da porta, De fato, tem que identificar quem é que está recebendo para saber se a mensagem foi passada de forma clara a uma pessoa que tem um vínculo com a empresa, não é isso? Então, tese 3, a notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. Tese 4, a tese 4 também é uma tese qualificada, tá? É o mesmo tema 1051, tema repetitivo 1051. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, nós até já conversamos um pouco sobre isso, Não importa a data do vencimento. O que importa é a data do fato gerador. Então, por exemplo, se você tem um crédito que ele teve origem lá no ano de 2016, mas com vencimento para 2018, e a empresa entra de recuperação judicial em 2017. Mesmo assim, esse crédito ele vai fazer parte. Da mesma forma, gente, imagina uma situação de responsabilidade civil. Então,
O fato gerador da responsabilidade civil se deu no ano de 2014. A empresa entrou em recuperação judicial em 2015 e só em 2016 é que, de fato, ocorreu, por exemplo, o trânsito em julgado dessa ação indenizatória. Esse crédito vai ser concursal ou extraconcursal? Vai ser um crédito concursal, tá? Por quê? Porque o fato gerador se deu antes do pedido de recuperação judicial. Então, tese 4. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Tese 5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista no artigo 6º caput e 52, inciso 3, ou a novação a que se refere o artigo 59 caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da Lei 11.101 de 2005. Gente, também é uma tese qualificada, tá? Aqui é o tema repetitivo 885. E basicamente, gente, o fundamento aqui é o artigo 49, parágrafo 1º da Lei de Falências. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. E daqui também decorre a súmula 581 do STJ. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Então temos também uma súmula, não é, que corrobora aqui esse artigo 49, parágrafo 1º, além dessa tese repetitiva que eu já trouxe, que é o tema 885. Então, basicamente, o que é que nós temos que entender? Vamos lá. A recuperação judicial, ela, com a aprovação desse plano, ocorre uma novação das dívidas, né? Então, veja só, as dívidas já existem, mas aí, com a aprovação do plano, há uma novação dessas dívidas, elas se transmudam em novas dívidas, não é isso? Que serão pagas de acordo com esse plano de recuperação judicial. Ocorre que a novação aqui ela é diferente da que acontece no Código Civil, tá? Porque no Código Civil há uma novação total da dívida, inclusive das garantias prestadas. Aqui não. A lei de falência ela diz claramente que as garantias elas não são extintas. Então imagina, por exemplo, que a empresa X tem uma dívida comigo no valor de R$20.000. E aí foi aprovado o plano de recuperação judicial e por esse plano, essa empresa teria que me pagar esse valor parcelado em 12 vezes, sem juros e ainda imagina que com deságio. Então imagina que eu só ia receber no final das contas 18.000 parcelado do jeito que eles querem. Mas acontece que nessa dívida existia também um fiador, existia um coobrigado. Em relação a esse fiador, não houve inovação. Então, em relação a ele, eu posso cobrar a dívida como ela é mesmo, tá? Então, se era 20.000, eu cobro 20.000. Por mais que a empresa vá me pagar um valor com deságio, um valor parcelado, algo do tipo. Mas eu, enquanto credor, eu conservo todos os direitos e privilégios contra coobrigados, seja, por exemplo, fiador, enfim. E da mesma forma, tá, gente? Não muda nada quando nós falamos em garantia cambial, real, fidejussória, então, enfim, tudo isso eu vou conservar em face dos terceiros todos os meus direitos e privilégios, beleza? Então, tese 5, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplica a suspensão prevista nos artigos 6º caput e 52, inciso 3, ou a novação a que se refere o artigo 59 caput, por força
do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da Lei 11.101 de 2005. Próxima tese de hoje, gente, é a tese 6. E eu acho que vocês já perceberam, né? Todas as teses de hoje ou são súmulas ou são teses repetitivas. Então, tudo aqui hoje é precedente qualificado, tá? A tese 6 também é o tema repetitivo 1145 do STJ. E essa tese ficou da seguinte forma: o produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na junta comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do seu tempo de registro. Então, olha só como é interessante isso aqui, né? Nós temos no artigo 48 da Lei de Recuperação Judicial e Falências que poderá requerer recuperação judicial devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente sua atividade há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, olha só o que diz: que exerça regularmente as suas atividades há mais de 2 anos. E aí vem o ponto. Para o empresário urbano, o que é exercer regularmente sua atividade, dentre outros pontos, né? É estar inscrito na junta comercial. Se o empresário urbano não está inscrito na junta comercial, ele não está exercendo a sua atividade regularmente. E no caso do rural é a mesma coisa? É não. Sabe por quê? Porque não é condição de regularidade para o empresário rural. Ele não precisa se inscrever na junta comercial, mas ele pode. E aí vem o detalhe: ele só pode pedir recuperação judicial se ele estiver inscrito na junta comercial como empresário. Então, veja só esse ponto. E aí pergunta: a lei exige 2 anos de atividade regular. Beleza. O empresário urbano, imagina que ele é empresário há 20 anos, mas ele só se inscreveu na junta comercial no ano passado. Ele pode pedir recuperação judicial? Não. Por quê? Porque ele não estava em condição regular há mais de 2 anos. E o empresário rural, como é que fica então? Gente, no caso do empresário rural é diferente. Ele estava exercendo sua atividade regularmente há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ele só nunca se inscreveu na junta comercial. Aí imagina que ele se inscreveu na junta comercial hoje. Amanhã ele pode pedir recuperação judicial, nesse caso dele já ter exercido a atividade por anos antes? Pode. Pode sim. Por quê? Porque aqui essa inscrição não é condição de regularidade. Então, qual é o efeito prático para o empreendedor rural? É que ele vai basicamente sair do regime jurídico, digamos assim, do direito civil e passar para o regime jurídico do direito empresarial. E aí, dessa forma, ele vai ter direito, por exemplo, a pedir, né, uma recuperação judicial, uma falência ou algo do tipo. Até por isso que se diz que aqui é um efeito constitutivo. A partir desse momento, ele se constitui como um empresário, né? E esse efeito ele é ex tunc, então ele retroage na medida em que ele poderá pedir a recuperação judicial já de imediato, caso ele tenha exercido a atividade dele de empreendedor rural em períodos anteriores. Já para o empresário comum, não, né? O registro ele é obrigatório e ele só pode, então, operar efeito prospectivo dali para frente, já que é uma condição de fato de regularidade. Beleza, gente? Então, como é que fica aqui a tese de número 6? Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na junta comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do seu tempo de registro. Tese 7, gente, como é que ficou a tese de número 7? É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112 de 2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo.
Então, bora lá, né? A tese 7, ela é também uma tese qualificada, é o tema 1092 do STJ, eu já disse, né? Já dei spoiler, todas as teses de hoje são qualificadas, sejam súmulas ou temas repetitivos, beleza? E ela trata basicamente dessa possibilidade ou não da Fazenda Pública habilitar em processo de falência o seu crédito, mesmo que exista uma execução fiscal em curso. E aí o que eu já vou te adiantar? O fisco pode sim optar por se habilitar na falência. Na verdade, o fisco tem duas opções, não é? Ele pode se habilitar na falência ou ele pode dar continuidade à execução fiscal. E aí você pode ter a seguinte dúvida: professor, beleza, então existe uma execução fiscal. O fisco, entretanto, ele resolveu se habilitar na falência. Ele está renunciando à execução fiscal? Não, não está. É possível que a Fazenda Pública se habilite no processo de falência sem que seja necessário pedir a extinção da execução fiscal. Só não pode existir, né, de fato, pedido de constrição de bens lá nessa execução fiscal. E aí, gente, mesmo antes da Lei 14.112 de 2020, que alterou a Lei de Falências, não existia, não é, nenhum tipo de óbice legal a essa coexistência. Agora, de fato, havendo essa opção, não é, por se habilitar na falência, há uma necessidade, muitas vezes, de suspensão da execução fiscal. Mas isso não importa em renúncia da Fazenda Pública ao seu direito de cobrar via execução fiscal. É tão somente, né, uma questão de preservar essa coexistência, de haver uma lógica sistêmica, não é, dentro dessa cobrança. Então, por mais que exista uma relação aqui momentânea de prejudicialidade entre o processo falimentar, nessa habilitação, melhor dizendo, no processo falimentar e a execução fiscal, isso não pode ser confundido com a falta de interesse de agir do poder público na execução fiscal, beleza? Então, como é que ficou aqui a tese de número 7? É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112 de 2020 e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo. Tese 8, gente, como é que ficou? E nós vamos analisar, tá, conjuntamente as teses 8 e 9, beleza? Tese 8, o encargo do Decreto-Lei 10.25 de 69 tem as mesmas preferências do crédito tributário, devendo por isso ser classificado na falência na ordem estabelecida pelo artigo 83, inciso 3 da Lei 11.101 de 2005. Esse aqui também é o tema 969 do STJ, tá? Tema repetitivo 969. E a tese 9, o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 10.25 de 69 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Esse aqui já é o tema qualificado 107, tema repetitivo 107 do STJ. Então vamos lá, né? Primeira coisa, o que é esse tal desse encargo de 20% que está lá no Decreto 10.25 de 69? Ele é um encargo que é inserido nas cobranças promovidas pela União. Então, tem a execução fiscal da União, cobra-se 20% a mais. E para onde é que vai isso? Gente, antes de 1969, esse dinheiro ia para compor a remuneração dos advogados públicos. Então, era bom, né? Era bom para advogado público. Vinha esse encargozinho de 20%. Depois de 69, passou a ser utilizado para a recomposição de despesas necessárias, modernização, custeio, enfim, né, de despesas diversas da Fazenda Nacional. Isso na sua atuação judicial, beleza? Qual é a natureza jurídica desse encargo? É crédito não tributário, tá? Não é uma natureza jurídica de crédito tributário. Ocorre que, para efeitos de classificação aqui na falência, ela terá a mesma preferência do crédito tributário. Então, para efeitos aqui de classificação, vai entrar lá no artigo 83, inciso 3. O artigo 83 é o artigo que traz a classificação dos créditos na falência, tá? Inciso 3 são os créditos tributários, beleza? Beleza.
E aí só dois outros pontos. O encargo de 20% não se classifica como honorário advocatício de sucumbência, tá? Então, não se trata aqui, não é de uma verba alimentar, de honorários advocatícios, enfim, nada disso. Se trata, de fato, de um débito de natureza não tributária, que é devido, né, à fazenda pública e que é utilizado para despesas diversas na atuação judicial dessa Fazenda Nacional. E por último, né, a última pergunta, e se houver uma execução fiscal contra massa falida, mesmo assim se aplica esse encargo? Gente, vocês já viram o Estado abrir mão de dinheiro? Claro que não, né? Ou claro que não abre mão de dinheiro. Então, é exigido sim, não quero saber se a empresa está falida não. Pague o encargo de 20%. Quer nem saber se está falido, se está em recuperação, se está rico, tanto faz. Então, tese 8, o encargo do Decreto-Lei 10.25 de 69 tem as mesmas preferências do crédito tributário, devendo, por isso, ser classificado na falência na ordem estabelecida no artigo 83, inciso 3 da Lei 11.101. E tese 9, o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 10.25 de 69 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Antes de seguir em frente, gente, aquele convite muito especial. Vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada e a todos os nossos planos de leitura, tudo que você precisa para estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, você vai encontrar lá no nosso Clube da Lei. E, gente, o valor é super acessível, ainda estamos. Não sei se no dia que isso aqui vai para o ar ainda estaremos, né? Mas hoje, quando eu estou gravando, de fato, ainda estamos com o preço de 2024. Então aproveita, vem fazer parte, que com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Aproveita também e vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos e com certeza você vai perceber que é mais acessível e mais simples do que você imaginava. Então vem também publicar com a gente. Vamos agora analisar conjuntamente as teses 10 e 11. Tese 10. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação e falência, seja pela regência do Decreto-Lei 7661 de 45, seja pela forma prevista na Lei 11.101 de 2005, observando, neste último caso, o limite do valor previsto no artigo 83, inciso 1 do referido diploma legal. Aqui é o tema repetitivo 637 do STJ, tá? Tese 11, são créditos extraconcursais, os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida depois do decreto de falência, nos termos do artigo 84 e 149 da Lei de Falências. Então, bora lá, né? Como é que a gente classifica os créditos decorrentes de honorários advocatícios? Gente, é crédito de natureza alimentar. É daqui que o advogado tira o sustento, compra o pão para botar na boca da criança, né? Assim que funciona? É. Advogado não recebe salário, né? Via de regra. Ele recebe honorários, e aí dentre eles os honorários advocatícios de sucumbência, então tem natureza alimentar. Então, como é que a gente habilita na falência? Artigo 83, como nós já vimos, tem a classificação dos créditos. E lá no inciso 1, logo, então, olha só, primeiro na ordem de preferência, créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Professor, mas honorário advocatício não decorre de relação trabalhista, não. Não decorre, mas se trata de verba de natureza alimentar. Então, ela vai entrar aqui também no artigo 83, inciso 1, beleza? Essa é a primeira parte do tema repetitivo 637. A segunda parte vai dizer que se for um crédito decorrente de algo prestado, né, de um serviço prestado posteriormente ao decreto de falência, aí nós já temos um crédito extra concursal, tá? Então, se foi um serviço executado após a falência, crédito extra concursal, certo? Então, como é que ficou aqui
os temas 10 e 11, que são também, né, os tópicos 1 e 2 do tema repetitivo 637 do STJ, tese 10. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação e falência, seja pela regência do Decreto-Lei 7661 de 45, seja pela forma prevista na Lei 11.101 de 2005, observado nesse último caso o limite de valor previsto no artigo 83, inciso 1 do referido diploma legal. Gente, só para não ficar dúvida, tá? Esse Decreto-Lei 7661 de 45, a que se refere aqui a essa tese, é a antiga lei de falência, beleza? Então, seja pela lei antiga, seja pela lei nova. Tese 11, são créditos extraconcursais, os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida depois do decreto de falência, nos termos do artigo 84 e 149 da Lei 11.101 de 2005. E última tese de hoje, tese 12, finalmente, porque eu já estou com sono danado e quero ir dormir. Tese 12 também é o tema repetitivo 1022 do STJ. E essa tese ficou da seguinte forma: é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência por força do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Gente, lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, nós temos assim: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí nós temos um rol. E aí ficava a discussão: qual a natureza desse rol? É exemplificativo? É taxativo? Porque assim, tem coisa que não está nesse rol, mas que tem prejuízo se não impugnar agora. E aí? O que acontece? Vai poder apresentar o agravo de instrumento, mesmo deixando do rol? E aí ficava a polêmica. E aí, um belo dia, prevaleceu a tese da ministra Nancy Andrighi, que é de quê? De que é um rol de taxatividade mitigada. O que isso quer dizer? Que o rol é taxativo, mas essa taxatividade pode ser mitigada quando houver uma urgência. Então, não está no rol, mas se mostrou que havia uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão só no recurso de apelação, aí vai ser cabível também o agravo de instrumento, mesmo que não esteja aquela previsão específica lá no rol. Nome bonito, né? Taxatividade mitigada. Então, foi aqui uma teoria que a ministra Nancy Andrighi encampou e aí o STJ acabou, de fato, consolidando na Corte Especial e até hoje, né, se fala dessa taxatividade mitigada. Beleza, gente. Mas é o que eu quero que vocês saibam. Eu não quero falar, não é do caput, não. Eu quero falar do parágrafo único. Que o parágrafo único diz assim, ó: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. E aí, veja só: caberá agravo de instrumento nas decisões interlocutórias proferidas na liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução e inventário. Ou seja, aqui nós não temos rol. Aqui, nesses casos, qualquer decisão interlocutória é impugnável por agravo de instrumento. Professor, mas não tem urgência. É decisão interlocutória? É. Cabe agravo de instrumento. Beleza? Então, muito cuidado, tá, gente? Não é só aqui não, tá? Um aprofundamento aqui bem legal que saiu um informativo muito recente, não foi? Informativo 838, mesma coisa lá no microsistema processual coletivo. Então, dentro do microsistema processual coletivo, em virtude de uma previsão específica que está, salvo engano, lá na lei da ação popular, então também todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento. Então, muito cuidado, tá? Nós temos dois regimentos diversos. Para as ações em geral, temos um rol de taxatividade mitigada. Agora, nas liquidações de sentença, cumprimento de sentença, execução, inventário e também no microsistema processual coletivo, nós temos uma ampla recorribilidade das decisões interlocutórias, beleza?
Beleza, então como é que ficou a última tese de hoje? É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. E, meus amigos, por hoje foi isso. Primeiro informativo, na verdade é o segundo, né? Mas eu estou contando como primeiro, né? O outro não valeu não, eu já falei sobre isso. Para mim é o primeiro informativo do ano de 2025 que eu estou gravando. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E se Deus quiser, teremos um ano de 2025 tão bom quanto o ano passado e o anterior. Vamos manter aqui ao máximo um trabalho muito sério para manter esses informativos em dia. E é isso, gente. Eu agradeço demais a você que me acompanhou no ano passado. Se você está chegando aqui agora, também fica com a gente, que com certeza o ano de 2025 vai ser muito legal. Muito, muito obrigado a você que ouviu até o final e até a próxima.